Boa noite a todos. O tema da nossa aula de hoje é sentença. Nesta aula, vamos ver a última fase do processo trabalhista em primeira instância. Vimos nas últimas aulas as principais peças do processo do trabalho, réplica, reconvenção, razões finais, e vimos também toda a fase do processo trabalho, iniciando pela distribuição, autuação, depois a citação. Feita a citação, é marcada lá a audiência, como vimos, onde a empresa vai apresentar a sua contestação. Vimos ali as preliminares de defesa, as preliminares de mérito, né? Então vimos ali a prescrição quinquenal, a prescrição bienal e as demais prescrições previstas no processo do trabalho, né? Vimos ali a réplica, a reconvenção e razões finais, ou seja, ao final de tudo isso que acontece no processo de trabalho, todas essas fases que já estudamos no processo de trabalho, é o momento do juiz ali apresentar a sua decisão, né? É o momento do juiz ali julgar o processo em primeira instância e decidir, né, neste conflito entre reclamante e reclamado, quem estava ali com a razão, né, quem estava ali com o direito ao seu lado, né? E o juiz faz este julgamento, faz esta decisão por intermédio da sentença. Então, qual é o conceito de sentença? Sentença é o ato privativo do juiz do trabalho que encerra o processo em primeira instância, apreciando ou não apreciando o mérito da causa. O que é apreciar ou não apreciar o mérito da causa? Se o juiz analisar ali a petição inicial, realmente ser verificada que o reclamante fez horas extras, que o reclamante não teve ali o recolhimento do seu fundo de garantia de forma correta, que o reclamante sofreu ali um dano moral, ele vai ali julgar o mérito do processo, né? Não necessariamente se o juiz pode, mesmo analisando o mérito, mas ele não conceder o direito ali pleiteado. De uma forma ou de outra, o juiz vai ali analisar o mérito do processo. Então, conceito de sentença é o ato privativo do juiz que põe fim ali ao processo em primeira instância, analisando ou não analisando o mérito. A não análise do mérito acontece quando ele acolhe uma das preliminares que vimos nas outras aulas, como, por exemplo, a falta de legitimidade das partes, a ocorrência de uma situação de que a empresa citada não era a empresa correta, né? Então, essas preliminares que vimos aqui nas últimas aulas, como nulidade da citação, né? Como preempção, né? A inépcia da inicial, né? Quando não há lógica ali entre o pedido do autor e o pedido e a conclusão desse pedido, né? Então, nessas situações, há inépcia e aí, consequentemente, o juiz não vai analisar o mérito. Então, analisando ou não analisando o mérito, é feita esta análise por intermédio da sentença. Então, sentença, resumindo, é o ato do juiz que coloca fim ao processo, que julga o processo em primeira instância, analisando ou não analisando o mérito. Qual é a estrutura dessa sentença? Como essa sentença é estruturada? Como é que ela começa e como ela termina? Primeiro, toda sentença vai ter um relatório. O relatório, o juiz utiliza esse relatório para narrar o processo, né? Para relatar tudo o que aconteceu no processo. Qual que é o pedido do autor, qual foi a tese apresentada pela defesa, quais foram as provas produzidas durante ali o processo, né? Que vai fundamentar essas provas naquilo que ele vai julgar. Então, o relatório é a narração dos pedidos formulados pelo autor, a defesa da empresa, a defesa da reclamada, todas as provas que foram realizadas, a indicação de provas que foram feitas tanto pelo reclamante quanto pela reclamada, né? Que foi tentado uma conciliação, isso todo o processo de trabalho tem que ser feito uma conciliação, tem que ser feita uma tentativa de acordo, né? Porque se não tiver essa tentativa de acordo, o processo é nulo, né?
O juiz, obviamente, toda audiência que acontece, ele começa a audiência com uma tentativa de conciliação. Se essa conciliação é frutífera ou não, não importa para o juiz. O que o juiz tem a obrigatoriedade de fazer é tentar a composição das partes. Se essa composição não é possível, o juiz vai julgar, né? Então, o relatório é esse relato, né? É este resumo que o juiz faz da sentença, que o juiz faz de todo o processo do trabalho, toda a indicação de provas, toda a tese do reclamante, toda a tese da reclamada, todas as provas realizadas, que vai fundamentar a sua decisão. Feito o relatório, ele começa ali na segunda fase da sentença, que é a fundamentação. A fundamentação, ele vai começar ali a realizar a sua decisão, né? Então, consiste o quê? Nas razões que vão dar ao juiz a certeza do direito da parte, ou seja, quais foram as provas produzidas pelo reclamante e pela reclamada que fundamentaram a decisão dele, né? Então, a fundamentação é todas aquelas razões que dão ao juiz a certeza de que quem está com a razão neste processo é o reclamante, ou quem está com a razão nesse processo é reclamado. Então, na fundamentação, ele começa ali a fundamentar, a justificar a sua decisão final. Então, a fundamentação é a segunda fase da sentença. A sentença é dividida na primeira, relatório, que já vimos. A segunda fase da sentença é a fundamentação, na qual o juiz vai começar ali a criar os seus argumentos de que o reclamante ou a reclamada está certa. Feita a fundamentação, a última fase da sentença é o dispositivo. O que é o dispositivo? O dispositivo vai ser feita, obviamente, um resumo total da fundamentação, né? E o juiz vai elencar ali tudo aquilo que ele decidiu do processo. Então, toda a sentença, todo o dispositivo da sentença inicia-se face ao exposto, depois vírgula, e aí vai ali a decisão dele, o julgamento do juiz. Então, se a sentença é procedente, ou seja, se ele julga o processo de forma procedente para o reclamante, ele vai começar a sentença dele. Faça o exposto, julgo procedente a presente ação trabalhista para condenar a empresa, a reclamada, a pagar tais direitos. Então, na sentença é o momento no qual o juiz vai julgar o processo. É o resumo, é a conclusão do processo, seja de uma sentença condenatória ou uma sentença que não vai condenar a empresa, que vai absolver a empresa. Então, no caso de uma ação trabalhista julgada procedente, ela começa o seguinte: diante do exposto, ou faça o exposto, né, qual que é o exposto? Qual que é o diante do exposto? Diante de tudo que ele fez no relatório e ele fez na fundamentação. Então, na conclusão, ele vai: faça o exposto, julgo procedente a presente ação trabalhista para condenar a reclamada ao pagamento dos seguintes verbas. Ele vai elencar as verbas que ele deferiu ali ao trabalhador. 13º, por exemplo, 13º, férias, fundo de garantia, dano moral. Então ele vai ali elencar todas as verbas que foram dadas pelo juiz, que o juiz entendeu como corretas ao reclamante naquele processo trabalhista. Tem uma sentença que o juiz entende que o reclamante não tem razão, como é que seria essa sentença, esse dispositivo? Diante do exposto, julgo improcedente a apresentação trabalhista movida por fulano de tal contra a reclamada, aí ele coloca o nome da empresa. E aí ele julga de forma desfavorável aquele processo, para a empresa. Depois de feito esse julgamento, depois de declarado ali quem que venceu ou quem perdeu aquele processo, o juiz vai sempre colocar o valor da condenação. Esse valor da condenação não é o valor que o trabalhador vai receber no seu processo. É um valor único e exclusivamente que serve como fundamento para as custas do processo e para os honorários advocatícios. O valor da condenação
é um cálculo prévio que o juiz faz, não é o que exatamente o trabalhador vai receber, servindo este valor da condenação única e exclusivamente para que a empresa, se condenada, deve pagar as suas custas processuais. O que são as custas do processo? Toda vez que o Poder Judiciário Trabalhista movido, né, movimentado, né, a empresa deve, quem perder o processo deve sempre pagar ali as custas do processo. Se a empresa perder o processo, quem paga essas custas do processo é a empresa. Se o trabalhador perder o processo, quem paga essas custas do processo é o trabalhador. Lembrando que tanto para a empresa quanto para o trabalhador há sim a possibilidade de ser deferida uma justiça gratuita, né? Caso o trabalhador ou a empresa declaram e comprovam que realmente não tem condições de arcar com as custas e despesas do processo do trabalho, é feita ali a isenção daquele valor, é feita ali a isenção das custas do processo para a empresa ou para o trabalhador que não conseguir pagar essas despesas. Obviamente que para o trabalhador é muito mais fácil, né? Basta ele juntar ali o seu extrato bancário, na sua declaração de imposto de renda, que já comprovaria ali a impossibilidade financeira. Para a empresa, ela tem que comprovar que ela está devendo realmente, que ela está com uma situação muito grave, que realmente com isso ela não consegue ali arcar com as custas e as despesas do processo. Qual que é o valor dessas custas processuais? 2% do valor desta condenação. Lembrando que para a empresa apresentar um recurso, né, dessa decisão, o valor das custas do processo tem que ser pago quando da interposição do recurso. Então, se o valor das custas dá R$ 500, para ela apresentar o recurso desta sentença, tem que ser pago esses R$ 500. O trabalhador, a mesma coisa. Se não for deferida a justiça gratuita para o trabalhador e o trabalhador quiser recorrer da decisão, ele tem que pagar ali as custas do processo daquilo que o juiz colocou como fundamento ali para essas custas, que é o valor da condenação. Então, e se no caso, por exemplo, da sentença for julgada improcedente, ou seja, o trabalhador querer recorrer de uma decisão julgada improcedente, não tem valor da condenação. Aí vai sempre ser sobre o valor do processo, o valor que o trabalhador colocou como fundamento do processo. Então, se o trabalhador colocou R$ 60.000 de valor da causa, 2% desse valor deve ser recolhido para o trabalhador recorrer dessa decisão. Lembrando que o trabalhador é obrigado a recolher estas custas processuais caso não seja a ele deferida a justiça gratuita. Se for deferida, não é necessário. O valor da condenação também serve para a base de cálculo dos honorários advocatícios, né? Então, a parte que perder o processo do trabalho deve pagar ao advogado da parte contrária honorários advocatícios. Isso é uma novidade da reforma trabalhista, né? Então, toda vez que o trabalhador perde o processo, esse trabalhador deve pagar honorários advocatícios que são fixados um percentual sobre o valor da condenação para o advogado da outra parte. Mesma coisa se for ao contrário. O trabalhador ganhou o processo, né? E o juiz fixou com o valor da condenação R$ 60.000. E o juiz também vai fixar um percentual, né, entre 10% a 20% do valor do valor da condenação para ser pago pelo advogado do reclamante. Quem paga isso? A empresa. É sempre quem perdeu o processo que paga os honorários advocatícios. A mesma coisa das custas do processo. Sempre quem perder que paga essas custas do processo, e esse dinheiro das custas do processo vai para o Poder Judiciário e os honorários advocatícios para o advogado que ganhou aquele processo. Depois de feita a sentença, é o momento de ser publicada essa decisão. Toda decisão, para ser considerada cobrável, né, para ser considerada exigível, né, ela deve ser publicada. Então, a publicação ela se dá assim que feita a sentença. A sentença ela é publicada no Diário Oficial. E a partir da data da publicação, inicia-se o prazo de
recurso. Além desta forma de publicação da sentença, há outra forma, que é quando o juiz procede à sentença logo depois das razões finais, no mesmo dia da audiência, com as partes presentes ali na audiência. Ele pode apresentar a sentença no mesmo dia. Se isso acontecer, o prazo de recurso já inicia no dia seguinte. Por que isso? Porque as partes já estão lá presentes. Ele não precisa publicar a sentença no Diário Oficial, sendo que as partes já estão presentes na audiência. Então, quando a sentença é dada no mesmo dia da audiência, quando o advogado do reclamante e o advogado da reclamada estão ali presentes no mesmo ato processual, a sentença não é publicada no Diário Oficial. E o prazo de recurso começa no dia seguinte. Mas para isso o juiz tem que proferir a sentença no mesmo dia com as partes presentes em sala de audiência. E a terceira forma de publicação da sentença é o que a gente chama de súmula 197 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula fala o seguinte: o juiz ele não publica a sentença. Ele no dia da audiência onde foi realizada ali as razões finais, ele já determina o dia exato que vai ser julgado aquele processo. Então, ao final das razões finais, terminada a audiência, o juiz vai falar o seguinte: a decisão vai ser proferida no dia 30 de maio, no dia 1º de junho de 2020. Então, neste dia, a sentença vai estar disponível no sistema de acompanhamento de processo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Então, basta o advogado entrar nesse dia e vai estar ali a sentença ali proferida. E o prazo de recurso já inicia no dia seguinte. Então, sempre que tiver na sentença a informação, sempre que tiver na ata de audiência a informação de que a sentença vai ser publicada na forma da súmula 197, a sentença não vai ser publicada no Diário Oficial. O advogado tem que entrar no sistema ali do Tribunal Regional do Trabalho no dia ali designado pelo juiz na ata de audiência. Eu dei o exemplo dia 1º de junho, pode ser dia 10 de junho, 20 de junho, enfim. Neste dia vai estar ali a sentença e no dia seguinte já começa o prazo de recurso. Se o juiz não proferir a sentença no dia programado, o juiz é obrigado a publicar a sua decisão no Diário Oficial. Tá? Então, essa data não pode falhar. Não deu para eu colocar no dia 20 de junho, depois do dia 21. Não. Se ele não colocar no dia determinado ali na ata de audiência, que seria a data do julgamento, né, na forma aí da súmula 97, ele tem que publicar no Diário Oficial. E aí, o prazo de recurso inicia no dia seguinte à data da publicação no Diário Oficial. Né? Então, são 3 formas de publicação da audiência. Primeira, quando é publicado 3 formas da publicação da sentença. Primeiro, quando é publicada na mesma audiência, quando as partes já estão presentes, ele faz a publicação no dia da audiência, com as partes presentes ali na sala de audiência. A segunda, que é a mais comum, é a publicação pelo Diário Oficial. Né? Feita a publicação no Diário Oficial, no dia útil subsequente, começa ali o prazo de recurso. Mesma situação do prazo de recurso acontece quando a sentença é publicada no dia da audiência. Sempre vai começar o prazo de recurso no dia útil subsequente. Tá? E a terceira hipótese não tão comum, é a da súmula 197, na qual o juiz, no dia da audiência, estipula o dia e o horário que vai ser publicada essa sentença. Ele tem que o advogado tem que comparecer no sistema, tem que entrar no sistema do tribunal no dia e horário ali determinado para pegar ali a sentença e verificar ali o julgamento. Nessa situação da súmula 97, o prazo recursal inicia no dia útil subsequente a esta data fixada na sentença. Então, essas são as considerações acerca de sentença. Vimos aí o conceito, a estrutura da sentença, que se divide em 3, o relatório, a primeira fase da sentença, depois a fundamentação e, por último, o dispositivo. Vimos ali a publicação. Então, a partir da próxima aula, vamos começar a estudar a parte recursal,
né? Vimos o processo do trabalho até a primeira fase aqui, né? Até a sentença. A partir das próximas aulas vamos ver a parte recursal do processo do trabalho. Então por hoje é só, pessoal. Aproveitem para tirar as dúvidas necessárias das aulas no Microsoft Teams nos horários das aulas, né? Leem a apostila sempre, né? Toda a apostila, e não deixem de estudar para a realização das avaliações. Importante sempre realizar os relatórios que serão as avaliações feitas aí neste momento que estamos tendo aulas à distância. Obrigado a todos, uma boa noite.